conversando con el señor Gilson Rocha, gerente general de la empresa, el agente de carga internacional Sovereign Logistics, líder en lo que es la parte de transporte de carga internacional en toda América y parte de Europa. En este caso conversaré con respecto al drawback en Brasil. ¿Cómo estás, Gilson? Buenos dias, bem aí, seguindo na luta. O mercado nesses anos, como tu sabes, está cambiando bastante, pandemia, pós-pandemia, agora todos os problemas relacionados com a guerra de Ucrânia, que está afetando bastante a logística e os pueblos em geral. Pero seguindo. Tu movimiento en Sovereign, ¿qué tal es? ¿Qué cosas haces en realidad, Sovereign? Basicamente, nós outros nos dedicamos a exportações, principalmente aos Estados Unidos, de prendas de vestir, pero também manejamos importações de China, de Brasil, de Estados Unidos e exportações de muebles, enfim, estamos aí com movimentos de import e export para todo o mundo. Pero basicamente, ou seja, Estados Unidos é o nosso maior mercado. Hablando del drawback en Brasil, ¿qué es el drawback en Brasil? Bueno, o drawback em Brasil basicamente é uma modalidade que possibilita a empresas que se dedicam à exportação importar ou comprar em mercado local insumos e não pagar imposto relacionado à compra ou à nacionalização desses produtos. Então, se eu me dedico a exportar prendas de vestir, por exemplo, eu posso importar tela, avios, bolsa, todo relacionado à fabricação do produto final, sem pagar impostos e logo comprovar a exportação utilizando os materiais, os insumos que não foram objeto de pago de impostos. Uh-huh. ¿Qué tipo de empresas se pueden acoger a este beneficio? Todas as empresas formais que se dedicam à exportação podem se beneficiar. Basta que estejam registradas devidamente em los órgãos de governo, em Brasil se chama Siscomex, e a Receita Federal, estando registrado, todas podem utilizar. Não há restrição. Por ejemplo, acá el drawback, por ejemplo, para poder registrarse al drawback tiene que ser exportador-productor. Allá cualquiera puede ser, cualquiera que exporte. Sim, uma empresa que exporta, ou seja, que beneficie produtos para exportação. Ya, correcto. ¿Cuáles son los documentos requeridos para acogerse al drawback? Bom, basicamente é fatura comercial, packing list, certificado de origem, em caso ocorra a necessidade, o conhecimento de embarque, a licença de importação. Alguns produtos em Brasil, como acá, requerem uma licença de exportação prévia à importação, a declaração de exportação, como a DAM, acá, claro. E uma declaração indicando o consumo, ou seja, eu estou comprando esses insumos para produzir esses materiais que vão ser exportados. É como a carta produto, como se chama? Produto, ou seja, indicando basicamente quanto vai se importar, como vai se utilizar em los produtos de exportação. El cuadro de insumo de productos. Quadro de insumo de produtos, exato. Correcto. También leí que también las empresas tienen que tener una licencia, ¿no es cierto? Sim, a licença de alguns produtos em Brasil requerem uma licença de importação previamente ao embarque. Antigamente, quase 100% dos produtos requeriam licença de importação. Hoje por hoje, não, solamente produtos farmacêuticos, químicos, alguns produtos IMO, ou seja, é como acá, claro, sí. Tu necessita uma autorização de Senasa, de MINS, esse tipo de coisa. Correcto. ¿Cuáles son los plazos
que la comprende. De maneira general, um ano, ou seja, tu podes importar os produtos e tem um ano para exportá-los. E pode solicitar uma prórroga por mais um ano. Ah, ya, correcto, correcto, correcto. ¿Cuál es el porcentaje de restitución? 100%. Não é como acá. O drawback em Brasil funciona basicamente, ou seja, quando tu importas um material em um regime drawback, tu não paga nenhum imposto. Não pagas ad valorem, não pagas IRV, nenhum imposto, zero. Zero. Não pagas nada. O Total. imposto solamente vai pagar armazenagem, o agente da aduana para ser Claro, trâmites, e transporte do produto do porto ao aeroporto a la planta e nada mais. Ou seja, Latam, zero impuestos. O sea, impuestos con el Estado es lo que no paga. No paga De la nada. parte de lo que ella es privada, sí, definitivamente, ¿no? Por supuesto, Claro, claro. assim ¿Cuenta con algunas restricciones? Sim. Ou seja, não, de verdade não muito. Se o produto pode ser importado e se tu comprovas que são insumos para a exportação, não há restrição. A restrição é basicamente tu tem que comprovar que eu estou importando produtos que posteriormente, depois de um processo de industrialização, de montagem, beneficiamento, vão ser exportados. Essa é a única restrição. Ah, ya, correcto, correcto. ¿La solicitud se presenta de manera presencial o virtual? Não, é virtual, através de um sítio de Siscomex, que é um sistema de comércio exterior do governo, está relacionado com a SUNAT em Brasil e tu virtualmente ingressas aí, tu vai ter tu clave, tu acesso, ingressa las informações. Antigamente era todo papel, pero hoje todo virtual. ¿Qué tipo de drawback hay en Brasil? Há 3 tipos de drawback: isenção, suspensão e restituição. Basicamente são 3 tipos. Ou seja, esse é o timing da operação. A suspensão, tu tem que apresentar todo antes de importar, e aí tu não pagas nenhum imposto. Isenção, tu importou material, exportou e tu pede a suspensão dos impostos já pagados. E o terceiro é restituição, esse é o processo de restituição desse imposto pagados anteriormente. A ver, para entender, o sea, lo que es exención es cuando, por ejemplo, tú has importado, has pagado los derechos y la has exportado, ¿cierto? Peraí, vamos um por um. Suspensão. É a suspensão de tributos na importação ou aquisição de materiais em um mercado local, sobre insumos que tu vais industrializar e exportar. Então, se tu não pagas ao momento de comprar em mercado local e tampouco em os impostos generados da importação destes produtos. Comprova a exportação e listo. Correto, não é mais nada que assim. Correto. A modalidade isenção consiste na isenção em aquisição de tributos, em aquisição de insumos, em la quantidade e qualidade equivalente a utilizados em produtos de exportação. Ok? E a restituição é quando tu já exportou e haver pagado anteriormente pede a restituição, porque, ou seja, não havia tempo de apresentar. Basicamente, a restituição é quando tu não tens tempo de gestionar o drawback, porque tem um prazo curto para produzir, então se tu compra, paga todo, faz a exportação e regressas solicitando a restituição dos tributos pagados, porque o material que tu comprasse foi utilizado para produtos exportados. Correcto. ¿El monto a restituir puede ser embargado por alguna institución del Estado brasileño? Não há, ou seja,
porque a figura acá ou seja, em Brasil é distinta, não há uma restituição de montos, porque tu não pagado Ya, nada, claro. então é distinto. O que passa é que se tu não comprova que utilizou este material objeto de uma isenção de imposto, de uma suspensão de imposto, se tu não comprova que utilizou em produtos que foram posteriormente exportados, o Estado vai cobrar ou 100% se tu não exportou nada, ou o porcentagem não exportável, mais interesses e penalidades do caso. Ya. ¿Existe alguna sanción en caso que declare información fraudulenta? Sim, por supuesto. Ou seja, se em esse processo de comprovação da exportação, os órgãos verificam que os documentos que tu apresentaste para respaldar a exportação não são corretos, não são verdadeiros, a empresa vai, ou seja, primeiro te bloqueiam pela utilização do benefício, do drawback, e logo vão cobrar os impostos, mas interesses e penalidades, dependendo do tipo de sanção final. Claro, claro, claro. ¿Qué más podemos hablar de drawback allá en Brasil? Mire, há muitos anos que eu estou fora do Brasil, então eu comento um pouco de minha experiência há muitos anos allá, que eu fazia a documentação, entregava aos órgãos competentes. Era mais complicado porque era muito burocrático, era extremamente burocrático, porque o governo procurava restringir, estamos falando de 20 anos atrás, ok? Sí, claro. Restringir a possibilidade ou diminuir a possibilidade de operações fraudulentas. Então, pero hoje, você falando com amigos que seguem Brasil, é todo muito mais sencillo, porque é todo virtual, você é muito mais amigável. A coisa mais complexa, eu poderia dizer, é que o importador e posterior exportador arme um quadro indicando como vai utilizar os produtos, os insumos que posteriormente vão ser exportados. Por exemplo, eu sou um fabricante de calçados, ok? Eu estou importando o couro da Europa, porque o calçado que vou exportar pede esse tipo de couro e não tenho localmente, ou se tenho nós a qualidade, enfim, eu estou importando da Europa este couro. Então, eu indico para minha agente de aduana ou seja, eu vou importar, por exemplo, 100 metros quadrados de couro, ok? E para cada par de calçado que eu exporto, eu vou utilizar entre ou seja, que se utilizem o calçado mais a perda por cortes e tudo isso, para cada par eu utilizo, ou seja, 0,20 metros quadrados, para poner um número. Para poner um número. Então, se eu tenho 100 mil metros quadrados e utilizo 0,20, ou seja, fazendo a conta, me sale quantos pares de calçado eu tenho que exportar. O mais complexo é isso, ou seja, que o importador e posterior exportador indique a quantidade que vai utilizar, mais as perdas que deu processo, para que posteriormente se quede fácil comprovar a utilização de material importado na exportação. Para mim, esse é o ponto mais sensível da operação. Os demais são documentos que, ou seja, eu não vejo complicado, de verdade não vejo complicado. Adicionalmente a este beneficio del drawback, ¿hay otros beneficios para poder exportar ahí en Brasil? Sim, ou seja, como acá, ou seja, o exportador não paga determinados impostos quando está se dedicando à venda de materiais e serviços ao exterior,
Hay a admissão temporal, que é um pouco distinto de acá. A admissão temporal basicamente é para, ou seja, tu alquilas uma máquina, por exemplo, para utilizar em um determinado período, e solicita a isenção de imposto porque vai ser utilizado em um determinado período, porque em um mercado local não há esta máquina, não há uma similar, então se utiliza como, por exemplo, eu sou na consultora, estou trabalhando em la remodelação do aeroporto e necessito uma máquina específica para um dos trabalhos. Eu importo essa máquina em admissão temporal, indico o período de tempo que vou utilizar e nacionalizo, ou seja, não nacionaliza, ingressa a máquina, não pago impostos e ao momento de exportar comprovo a devolução com o mesmo número de série e tudo. Ou seja, há que identificar bem o ingresso para depois identificar bem em o regresso de lá. Então você tampouco paga impostos aí e sem necessidade de caução. Esse é um tema distinto. Ou seja, eu trabalho que allá em Brasil, por exemplo, tu não tem que pôr uma caução, um depósito de garantia, nada. O Estado parte da premissa que seus controles são suficientes para garantizar a operação. Então, se tu não tem que pôr plata adelante para depois recuperar, não, sencillamente não pagas nada. No pagas nada. Para culminar, para los estudiantes, básicamente, ¿qué le dices para estudiar comercio exterior? ¿Qué recomendaciones? Mire, ou seja, eu estou em isso há mais de 30 anos, ok? Ou seja, eu estudei biologia marina, ok? Pero queria ter minha própria plata, então comecei a trabalhar e trabalhei um período em um banco, e o banco ia cambiar os horários. Eu estava na Universidade de Biologia Marina e ingressei ou seja, comecei a trabalhar em meio turno em comércio exterior. E eu sempre comento com meus colaboradores acá e com outras pessoas, ou seja, hoje eu sou dono de uma empresa. Por quê? Porque eu me dediquei, eu me interessei. Ou seja, eu fui contratado inicialmente como auxiliar de importação de uma empresa, de uma agência de carga que fazia basicamente exportação. O volume de importação é muito pequeno, mas eu não me quedava mirando o teto. Nessa época não havia celulares. Ou seja, eu me acercava de los companheiros que estavam com harta chamba em exportação, que pode ajudar. Me colocava à disposição e aprendia, e mirava, observava e procurava aprender, tanto na Impo como na Expo. Então, para mim, o segredo é ter disposição, ter vontade, buscar aprender. Em Brasil se fala bastante que o conhecimento não ocupa espaço em tu cérebro. Então, procure ler, ou seja, a ser sabendo por que estás fazendo. Procure entender de A hasta Z. Porque quando tu conheces de A hasta Z, mesmo que tu haga de D a H, procure conhecer todo. Porque se quando ocorre um problema, tu conheces o todo, tu sabe como sair, como encontrar soluções. Exacto. Então, resumidamente, eu penso que é dedicação, conhecimento, são as claves. E não tenha vergonha de perguntar a quem sabe. Ou seja, se tu desconhece algo, pergunte, levante a mão, mire, estou em dúvida. E entenda, e de verdade entenda o que estás fazendo. Que é, ou seja, se tu tens esse conhecimento, a dedicação, a perseverança, e a búsqueda por conhecimento, Claro. vas ter sucesso, independentemente do rubro de atuação em tua vida profissional.
Gilson, te pasaste. Muchas gracias por el apoyo No, amigo, a para ayudar, para apoiar los amigos. sí, Gracias. claro, y también para los estudiantes que estamos viendo lo de comercio exterior. Y es un gran apoyo por parte tuya. Ok, Gracias, Gilson. por nada, amigo. Um abraço. Muy bien.